Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No primeiro bloco do Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com o vereador da cidade de Cambé e também nosso comentarista Rômulo Ianchi. Seja bem-vindo, vereador, uma ótima noite. Boa noite, Luiz, e uma boa noite especial aos amigos e amigas que nos acompanham. Rômulo Ianchi, eu queria seu comentário também, a sua avaliação. Você esteve presente na inauguração do Centro de Saúde Ivone Lunardelli Pimentel, que é conhecido como Centro de Saúde lá da cidade de Cambé, na rua Presidente Kennedy, que foi totalmente reconstruído pela Prefeitura de Cambé. Foi demolido o prédio antigo, reconstruído um novo prédio. E na região central, próximo da sua casa, inclusive, até você vai poder lá tomar sua vacina quando for um pouquinho mais idoso, é um prédio que realmente atende a expectativa da comunidade. Sim, você tocou num ponto importante. Fui criado e nascido naquela região. Inclusive eu tomei vacinas, a Isa Gabriela, minha filha que nasceu agora, também vai tomar vacina. Minha esposa Audrey já tomou a vacina da gripe, que é a vacina lá para a mulher que está amamentando, né? Então, nesse sentido, eu percebi o grande histórico que aquela unidade básica de saúde tem com a cidade de Cambé. Porque naquele momento, até prestava muita atenção no discurso do Dr. Gilberto e no discurso de algumas outras pessoas, que narravam o histórico daquela unidade. Então, naquele tempo se chamava Centro de Saúde. E ele causou um impacto muito positivo na cidade de Cambé, onde a saúde pública começa ali o seu embrião. A partir dali, que depois, lá em 82, quando hoje deputado Luiz Carlos Rauli, cria toda uma dimensão onde daquele projeto se dissemina para os bairros. E daí toda essa rede pública de saúde que é na cidade de Cambé hoje. E hoje nós podemos dizer que a UPA, que trouxe o upgrade, que trouxe toda a verticalização disso, que mudou dentro de um conselho do próximo governo federal, mas ali estava o embrião. E eu vi ali o professor Carani, eu vi ali a família Gama, eu vi várias famílias que se identificaram que aquele posto de saúde faz parte daquela história. E no meu discurso, a hora que eu representava a Câmara de Cambé, eu dizia, quando eu era criança, teve a questão da febre amarela, que eram soldados, Luiz, eram soldados do exército que vinham com um revólver. Eu não sei de quem que você tinha mais medo de tomar a vacina. Se era do soldado ou se era do revólver. E para a época era o que se tinha, né? Então, narrando isso, eu estou contando a história do povo de Cambé e a felicitação de poder reformar, de poder ampliar e, em tudo, da grande rede pública de saúde que é em Cambé. E aqui eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde, na pessoa da Maria, mas também de toda a equipe. Porque quando você tem um saldo positivo, quando você consegue entregar para a comunidade uma reforma, quando você consegue entregar uma ampliação, é a primazia, é a valorização maior da saúde. E para fechar, Luiz, lá na Câmara, eu tenho percebido isso, quando nós votamos o orçamento. O prefeito João Pavinato, esse grupo político que hoje está administrando a cidade de Cambé, sempre privilegiou educação e saúde. E os percentuais maior, a parte maior que vai do investimento é para educação e saúde. Então isso reflete todo esse entusiasmo e toda essa primazia que quando você investe em educação e saúde, você está investindo em pessoas. Você está demonstrando que o governo municipal ele tem compromisso para que as pessoas tenham uma vida com saúde, uma vida com educação e assim uma vida melhor. Aliás, você fala a questão da educação e da saúde, uma coisa puxa a outra. Aqui também no Folha de Cambé, tinha esquecido de dar a fonte aqui, o jornal Folha de Cambé, da nossa querida Zolaine. Olha só, a ampliação também, a entrega da ampliação e reforma da creche Zilda Arnes Neumann, né, ali na região do Jardim Santo André, que foi entregue para a comunidade, mas ao mesmo tempo que se entrega essa creche para a comunidade, o prefeito assina diversas ordens de serviço para reformas e ampliação. Na última sexta-feira assinou a ordem de serviço para a reforma do antigo prédio, onde funcionava a creche Minervina Eufrazina de Jesus, que era conhecida como a creche do Caíque,
que a creche foi levada para um prédio novo, que também foi construído pela prefeitura, e o prédio antigo agora vai ser reformado e ampliado. 680 metros de reforma, mais 500 de ampliação, para abrigar uma pré-escola que vai atender 240 crianças. Alguns dias antes, a ordem de serviço para a reforma e ampliação da escola da Issaco Ikeda, na região central. Também para a escola do Jardim Vitória, enfim, do Jardim Alvorada. São várias ordens de serviço e grandes investimentos na educação. Eu volto a afirmar. Lá na Câmara, o que nós mais percebemos, e que passa pela mão do vereador, pelas comissões, por audiência pública, que o investimento maior hoje do governo municipal de Cambé é na educação e na saúde. E daí você narra e exemplifica, ilustra a questão. E se você andar hoje pela cidade de Cambé, você vai ver que o grande volume de obras são mais de 7 creches, são mais investimentos, como você disse, na escola da Issaco Ikeda. Isso mostra, Luiz, a vontade do gestor. Porque quando o João ele percebeu que havia pelo FNDE toda essa possibilidade de buscar no governo federal investimento dessa questão e também muitos investimentos com recurso público. E te digo, dentro de todo esse contexto, nós acabamos falando do maior colégio, que já foi o maior colégio da cidade de Cambé, mas o primeiro, que é o Bilac. E na semana passada, eu tive a oportunidade, faço parte de uma comissão da Câmara que trata da questão de educação, e lá eu tive a oportunidade de já fazer o parecer favorável a um projeto de lei que vai para a Câmara reconhecendo a propriedade, o registro de imóveis daquela matrícula do Colégio Estadual Olavo Bilac. E isso demonstra também, Luiz, o compromisso da Câmara de Vereadores, o compromisso da Prefeitura Municipal em ajudar, mesmo sendo um outro ente que pertence à rede estadual, mas do compromisso que é grande com a educação na cidade de Cambé. E aqui eu não posso deixar de mandar um abraço ao Bolonha, ao Gilberto e a toda aquela grande equipe que faz um ótimo trabalho no Colégio Estadual Olavo Bilac. Quero lembrar que é o colégio que tem a modalidade de ensino profissionalizante e que está lá há muito tempo, do antigo magistério, da contabilidade, e hoje se renovou com as novas propostas, que tem mantido e tem permitido e tem dado oportunidade para que os filhos de Cambé tenham uma boa educação. Aliás, eu estudei no Bilacão, né? Fiz lá a 8ª série no Bilacão, eu estudei apenas um ano, mas é um colégio muito querido e muito abraçado pela sociedade cambense. Sim, e a gente narra isso com histórico, com vínculo. Eu fui alfabetizado no Colégio Estadual Olavo Bilac. Em 81 eu fui alfabetizado naquele colégio e a minha professora, infelizmente, aqui eu faço uma homenagem póstuma à memória dela, que é uma memória presente, a dona Nair de Godoy. Inclusive, outro dia tive até a oportunidade de conversar com a filha dele, esse pessoal hoje com a filha dela, esse pessoal está no Mato Grosso do Sul, trocamos informações que surgiu na rede social. Quem que foi a tua professora? Quem que te alfabetizou? E eu narrei e ela falou, mas olha que legal você contando, para a gente é muito importante. Então o Bilac construiu todos esses vínculos e hoje a Câmara de Cambé, a Prefeitura de Cambé faz esse compromisso desse registro, porque hoje para que você faça qualquer investimento, e o Bilac vai buscar um investimento da quadra coberta, de algumas reformas que tem que ser feita ali para adaptação, para melhorar, para dar melhoria na qualidade de ensino, vai buscar e vai contar com a nossa parceria, Luiz. Nós somos homens e mulheres que estamos dispostos a fazer o bem para a educação de Cambé. Só para o pessoal entender, o terreno não era do governo do estado? Como é que ficou? Como é que é isso? Luiz, o terreno pertencia à Companhia de Melhoramentos, que fez toda a colonização. Companhia de Terras do Norte do Paraná. Isso, que fez toda a colonização. É muito comum hoje em Cambé, aquele que pegou o imóvel, e quantos imóveis que nunca houveram nenhuma transferência, que nunca houve nenhuma transferência. E o Bilac ele tinha essa condição, que foi uma doação, o pertencimento ainda à companhia, todo aquele trâmite, e hoje, em vista aí da lei de responsabilidade fiscal e de vários ajustes, o Bilac tinha posse. A posse e a propriedade daquele espaço. Mas havia essa necessidade desse ajuste legal, desse encontro, desse requisito que ainda faltava. E que parece que é tão simples, mas gera muito problema na hora de você conseguir investimento, na hora de você conseguir recursos. Mas o amigo vai falar, mas foi construído um refeitório lá, mas lá atrás, onde não havia essa exigência da lei. Então hoje o que nós fizemos? Capitaneados pela direção da escola, pela comunidade escolar, pelo seu conselho escolar e com a vontade da Prefeitura Municipal, com agora a votação que vai para o plenário da votação do projeto, legaliza-se, resolve-se. Não havia nenhuma
nenhum problema grave, mas havia essa necessidade de se fazer essa questão. Quer dizer, escriturar e fazer o registro do terreno em nome do próprio colégio, ou seja, em nome do governo do Estado. Em nome do governo do Estado. Agora se oficializa a questão do registro, mas a posse e a propriedade não se tem discussão nenhuma, né? Romulo Ianchi, eu queria também o seu comentário. No último dia 29, foi feita ali a escolha do seu partido, o PSDB de Cambé, aclamando aí o também vereador Júnior Félix como pré-candidato a prefeito de Cambé. Como que foi feita essa escolha? Olha, Luiz, o nosso partido ele é um partido republicano, democrático, e eu participo já há longa data do diretório municipal, e nós chegamos no entendimento, onde em uma reunião, hoje com a mudança da legislação eleitoral, numa prévia, nós chegamos no entendimento que o nome da candidatura tem que ser o nome do vereador Júnior Félix, que é líder do prefeito na Câmara, está no seu segundo mandato, foi presidente da Casa Legislativa, fez uma construção política, é servidor público, e dentro desse contexto nós tivemos um entendimento onde foi acolhido, onde foi aclamado, que o nome, que o candidato a prefeito pelo PSDB de Cambé é o vereador Júnior Félix. E dessa forma, eu sendo filiado ao partido, hoje tenho mandato de vereador, tenho vontade política de participar dessa nova eleição. Claro que eu sou um soldado do partido, estou ali nas fileiras, acredito no grupo político, tenho essa vontade, tenho esse ânimo para fazer esse trabalho e nesse sentido vou apoiar, já estou apoiando a candidatura do vereador Júnior Félix a prefeito de Cambé. Claro que é uma pré-candidatura, ainda há todo um momento, mudou muito a legislação eleitoral, temos que nos ater a isso, temos que seguir, não podemos cometer falhas, Luiz, porque somos homens públicos e temos que dar o exemplo nesse sentido de apoiar a justiça eleitoral, de fazer as coisas dentro da legislação. Mas também vou ser candidato nessa eleição, vou pleitear um espaço junto ao partido e aquilo que o partido entender, que nós podemos contribuir com a cidade. Como vereador, já estou contribuindo bastante e é nesse ânimo que eu vou me conduzir nessa eleição agora. Estou com muita vontade e tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho junto com toda a comunidade cambense, levando uma proposta. Hoje, o PSDB de Cambé tem uma proposta séria, uma proposta concreta para toda a população de Cambé, para que a gente possa vencer os desafios. Mas sempre digo para você, quem manda é o povo. Então nós vamos lá, conversar com o povo, falar com as pessoas, com as lideranças e transmitir a nossa boa notícia para que a gente possa ser avaliado e ter o julgamento das urnas para que possamos trabalhar e continuar trabalhando para a comunidade cambeense. Em um minuto, para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer a presença do vereador Romulo Ianchi. O prefeito João Pavinato apoia Júnior Félix? Sim, o prefeito João Pavinato é o presidente do partido, o partido ele tem um trabalho grande com a cidade. Claro que, Luiz, que cada novo gestor tem a sua característica, mas tem o apoio, o prefeito João Pavinato tem publicizado isso, a vereadora Estela, eu como vereador, mais vereadores da Câmara, apoiamos essa proposta e contamos com a experiência e com todo esse perfil do prefeito João Pavinato de seriedade e responsabilidade, mas digo, são novas pessoas, são novos pensamentos e serão também novos desafios. Muito obrigado pela presença, né? Ótima noite para você. Eu que agradeço e desejo que Deus continue nos abençoando grandemente. Uma boa noite a todos os amigos e amigas. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho, mais informações no Pauta em Debate. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo.
Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora vamos falar de um assunto importantíssimo, mas que certamente você, meu amigo, você, minha amiga, gostariam que não estivesse na nossa pauta. Vamos falar de economia. Pois é, segundo a Agência Brasil, o Niomar de Oliveira, publicado pela Folha no último sábado, olha só, a inflação volta a subir, né? E vai a 0,61% somente no mês de abril. Quem comenta com a gente essa questão da economia, claro, nosso comentarista de economia, o economista Marcos Gabriel. Seja muito bem-vindo, Marcos, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite a você que nos acompanha pela CNT. Olha, tem aqui uma Folha de São Paulo também, vou puxar aqui, ó, vou roubar aqui do Marcos, e o Giovanni mostra aqui pra gente. Meirelles, que está sendo cotado para ser aí futuro ministro da Economia ou da Fazenda, em um possível governo Temer, já define 3 prioridades na Fazenda. E alguns setores da economia já estão, ou até da vida pública, já estão aí chiando um pouco por essas definições. Começamos pela questão da inflação, Marcos Gabriel. A inflação volta a subir, significa que a economia ainda está mal. Luiz, na realidade a economia está mal, mas a questão da inflação nesse mês específico, ele foi influenciado substancialmente pelo aumento dos remédios, um pouco mais de 6%, e um aumento dos alimentos, 1,06%. O alimento ele tem um peso muito forte na aferição da inflação do mês. Porém, os demais itens não influenciou significativamente e nós estamos num cenário onde o desemprego já está começando a influenciar na queda da inflação. Porque geralmente quando nós temos uma inflação chamada de demanda, onde as pessoas estão consumindo mais do que a oferta de produtos no mercado, o Comitê de Política Monetária e juntamente com o Banco Central, eles elevam a taxa de juros para que iniba o consumo. Agora, como nós estamos com o desemprego elevado e o consumo, então, está se arrefecendo, a tendência para os próximos meses é de uma inflação de queda. São índices menores, essa é a nossa projeção aí para os próximos meses. Nós estamos vivendo aquilo que os economistas falam, e eu ouvia muito isso, minha amiga, nos anos 80, né? Eu sou daquela época, quando o país tinha uma inflação galopante, muito parecido com o que está acontecendo hoje, ou parecido pelo menos, com o que está acontecendo hoje na Venezuela, a tal da estagflação, ou seja, economia estagnada, não há compra, o poder de compra diminuiu substancialmente nas famílias, até porque nós temos mais de 11 milhões de desempregados no país, e ao mesmo tempo o preço continua subindo, mas ninguém está comprando, é isso? Exatamente, então a economia está estagnada, ou seja, ela não cresce, ela está andando de lado ou até recuando. E por outro lado você tem a inflação, onde mesmo você não tendo essa pressão sobre a demanda, os preços estão subindo. Uma parte do aumento dos preços são principalmente pelos preços que nós chamamos controlados, onde são as tarifas públicas, anualmente que tem seus reajustes,
Então, esse componente da inflação dos índices que vem puxando a inflação para cima. Você também tem a questão dos alimentos, você tem a questão de sazonalidade, aonde o primeiro chuva, depois agora a seca, tem afetado a produção dos alimentos. Então você tem ali alguns outros detalhes, alguns outros componentes que estão influenciando a inflação. Agora, nós, economistas, os especialistas que têm trabalhado nessa área, eles projetam agora uma queda da inflação, principalmente pela questão do desemprego, né? Não tem mais margem para onde subir o preço. Né? Como é que você vai aumentar preço se o consumidor está com o seu poder aquisitivo reduzido? Né? Então, gradativamente, nós teremos sim, no médio prazo, uma volta da inflação para os patamares de um dígito, já que nos últimos 12 meses, fechado em abril, deu 9,6%. Então, a tendência agora é de queda e nós esperamos que, falando agora do Meirelles e do Temer, que a política que eles vão adotar a partir de agora, com o Temer assumindo a presidência e o Meirelles assumindo o Ministério da Fazenda, que nós tenhamos aí uma melhoria da economia, da confiança dos agentes econômicos para que o país volte a crescer no médio prazo. Aliás, essa questão, há muita gente falando por aí, minha amiga, e eu acho que talvez muita gente mesmo esteja preocupada, dizendo, olha, primeiro nós não sabemos se vai realmente haver um governo Temer, se a presidente Dilma será mesmo afastada, mas ao que tudo indica pelas movimentações no Senado da República, isso está bem perto de acontecer. E aí, a partir daí, teremos uma mudança na economia. Enquanto isso não acontece, Marcos Gabriel, não fica mais ou menos, o navio não fica meio sem ninguém no timão, ou seja, a nau não está meio à deriva, o atual ministro da Fazenda, ninguém mais quer conversar com ele porque ele pode sair daqui uma semana, a presidente Dilma não toma nenhuma medida mais sensata, inclusive aumentando gastos, né, no 1º de maio, com toda a justiça. É importante aumentar realmente a questão do Bolsa Família, para as famílias é importante, mas dada a circunstância da situação financeira do governo, é algo, mais um problema para ser administrado. O país não está meio que sem dono, sem ninguém no volante? Nós estamos sem comando. Como você diz, a nau está à deriva, ou seja, o barco está andando, mas nós ainda não temos um comandante. Nós temos um comandante que não comanda mais. E aí você depende principalmente do terceiro escalão do governo federal, você depende dos funcionários públicos que vão mantendo a máquina operacional. Então aquilo que tem que acontecer vai acontecendo independente do comando. Agora, ações estratégicas e fundamentais para tirar o país da crise não se vai ter mais enquanto não haver a definição dessa questão do impeachment e se o Temer assume ou não o governo. Bom, agora vamos falar então da questão, vamos fazer aqui a hipótese que a presidenta seja afastada, né, como ela gosta de ser chamada, e que o vice Michel Temer assuma. Há quem diga que é trocar 6 por meia dúzia, como dizia uma amiga minha, lá bem de longe, né, trocar 6 por meia dúzia. Lembrando que Temer foi eleito na chapa de Dilma Rousseff, ele é o vice que foi eleito, que quem votou na Dilma votou também em Temer, ou seja, o voto é dos dois, embora o pessoal do PT diga que o Temer não tem voto, tem tantos votos quanto a Dilma, até porque a chapa, ela contempla presidente e vice. Mas questão essa parte, digamos que realmente isso aconteça e Temer seja alçado à condição de presidente da República. A primeira pergunta, Meirelles uma boa escolha para tocar a economia do país? Luiz, ele é um profissional do mercado que já assumiu o Banco Central no governo Lula e que tem a respeitabilidade dos agentes econômicos. Isso traz uma tranquilidade inicial para que é como você colocar uma pessoa em determinada posição ou num segmento que todos já conhecem. E se conhecem, sabe qual que vai ser a postura. E se conhecem, sabe que ele tomará as medidas necessárias para que o país volte a crescer e volte a ter a estabilidade econômica. Então, nesse ponto, é melhor você colocar o Meirelles, que todos já conhecem, do que você apostar num outro especialista que vai primeiro ter que provar que ele tem condição de implementar as medidas necessárias e, enquanto isso, a confiança, a instabilidade, a confiabilidade do
do governo não volta por parte do setor privado. Então, sim, nesse ponto ele vai trazer a confiança, pelo menos no curto prazo, para que os agentes econômicos possam acreditar que o país vai sair da crise. E ele colocou aqui na matéria da Folha de São Paulo, que eu mostrei para você agora há pouco, matéria do Valdo Cruz, 3 pontos já como prioridades. Um projeto fixando um teto para o crescimento nos gastos públicos, com o fim de boa parte das vinculações das receitas. 2, uma reforma da Previdência. E 3, a racionalização do sistema tributário. Há quem esteja já criticando essa priorização feita por Henrique Meirelles. Como você vê isso? Luiz, ele foi direto ao ponto. Ele está fazendo aquilo que os principais agentes econômicos consideram importantes para que o país volte a crescer. As 3 medidas, elas têm uma única função principal: reduzir o déficit público. Ou seja, fazer com que as contas públicas fechem no azul, que nós tenhamos superávit primário e aí sim nós tenhamos recurso para pagar a dívida. A partir daí, os investidores falam, bom, esse país tem condição de receber investimentos externos. Você tem a par e passo, no médio prazo, as agências que avaliam o risco do Brasil, e o risco vai reduzindo. O que é esse risco? É o risco do Brasil conseguir pagar a sua dívida, ou seja, o risco dele não conseguir pagar. Então, quanto menor o risco, ou menor a nota que ele tem, menor será a probabilidade de calote do Brasil com relação aos seus credores. Então, isso basicamente é o que define a credibilidade do mercado. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que gastar menos do que você arrecada. Por isso que ele vai fixar um teto. Não pode haver crescimento das despesas ou dos gastos públicos em determinado percentual. Então, primeiro ponto, fixa um teto. Segundo, reforma da Previdência. Por que reforma da Previdência? Porque um dos principais rombos das contas do Tesouro Nacional é a Previdência, tanto pública quanto a privada. Ou seja, tanto a Previdência dos funcionários do setor do governo federal, quanto a do INSS. Então, se vai fazer uma reforma, é para reduzir esse déficit no médio e longo prazo. E uma reforma tributária, para que você consiga ter um aumento de arrecadação. Agora, na própria matéria, o Temer já disse que nos primeiros dias ele não vai fazer aumento, ele não vai propor aumento de imposto. E se tiver que propor, ele vai discutir com o Congresso, porque a medida mais cruel e menos simpática é você aumentar imposto da população. Então, nenhum governante vai querer assumir essa conta sozinho. Então, vai ser, se necessário for, vai ter que haver um pacto nacional, um pacto entre o presidente da República e a sua equipe e o Congresso Nacional, um pacto entre os partidos políticos que vão dar sustentação ao governo Temer, para aí então se propor um aumento da carga tributária. Aliás, é uma mudança bastante interessante, eu queria só chamar a atenção, no final dessa entrevista com o Marcos Gabriel, quero agradecer muito a sua presença aqui, Marcos. A atual equipe econômica da presidente Dilma tinha colocado como prioridade a criação da CPMF. Primeira coisa, tem que criar um imposto novo para entrar mais dinheiro. E Henrique Meirelles coloca como prioridade reformar a Previdência, estancar o gasto público, ou seja, ter um teto, e ainda discutir a racionalização do sistema tributário. 3 processos que passam pelo Congresso, que são tão difíceis quanto a CPMF, mas que certamente, para a sociedade, são mais bem-vindas essas discussões. Luiz, se isso tivesse sido feito em janeiro de 2015, fevereiro ou março de 2015, nós não estaríamos sofrendo agora. Então, era muito melhor ter tomado essa medida. O problema era o ambiente político, né? Que o governo do PT não mais se sustentava politicamente. Ou até antes da eleição, para te interromper um pouquinho, né? Exato. Então, a população não estaria sofrendo o que está sofrendo hoje, nós não teríamos perdido a boa avaliação como bons pagadores das agências de análise de risco, nós não teríamos perdido tantos empregos, a inflação não teria subido tanto e nós não estaríamos aqui discutindo esse problema. Né? Então, olha a irresponsabilidade do governo, por isso que ele se tornou insustentável. Né? Mas as medidas, quando tem que ser tomada, nós falávamos aqui em 2014, você lembra disso? Quando nós dizíamos que é necessário tomar as medidas amargas o quanto antes. Você toma uma medida amarga depois que você ganha uma eleição logo no começo. O governo federal, o governo Dilma não conseguiu.
Infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Agora o Temer vai ter que assumir esse papel e é o que o mercado espera que ele faça. Para a gente encerrar em 1 minuto, para quem está em casa, que não faz parte do mercado, o único mercado que faz é quando vai no supermercado, assim como eu, primeiros dias, primeiras semanas do governo Temer, os primeiros momentos podem ser amargos, mas esse remédio tem que vir? Sim, o remédio tem que vir, mas ele vai trazer uma tranquilidade, né? Então, ele vai ter aí pelo menos alguns meses e tudo vai depender das medidas iniciais. Então, são medidas duras? São medidas duras, é o remédio amargo. Quando você está doente. Quando você está doente, você toma ou uma injeção, ou um xarope, ou um remédio amargo no primeiro momento, que depois vai te dar a sanidade, a sua saúde. Na economia vai ser da mesma forma. Obrigado pela presença, ótima noite. Obrigado, Luiz César. Uma boa noite para você. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate e deixo o espaço, é claro, como sempre, à disposição de todas as pessoas citadas para querendo fazer o contraponto. O espaço está à disposição. Mais uma última matéria aqui para você, meu amigo, e também para você, minha amiga, a matéria do jornal Agora São Paulo, do último dia 7, mas que não ficou velha. Mexer no celular ao dirigir vai dar multa gravíssima. Atenção, você que faz, gosta de atender o telefone ou de ficar passando mensagens de texto ou vendo as suas mensagens nos vários aplicativos no telefone celular. A partir de novembro, ou seja, 180 dias após a sanção das mudanças que aconteceram no Código Brasileiro de Trânsito, já foi sancionado pela presidente Dilma nos últimos dias, há uma série de mudanças em valores de multa. Eu vou falar para você de um deles. A partir do dia 5 de novembro, motoristas flagrados falando ao celular, ou então, fazendo aqui assim, o tal do zap-zap, no telefone, enquanto o farol está fechado, você fica no zap-zap,
vão ter multa, podem ser multados em R$ 293,47 e mais 7 pontos na carteira, já que a infração passa a ser considerada como gravíssima. Essa é apenas uma das várias medidas que foram mudadas, várias mudanças no Código Brasileiro de Trânsito. Então, a partir de novembro, agora já é multa, mas a multa é menor, né? Ela hoje custa R$ 191,54 e vai para R$ 293,47, ou seja, aumenta bastante e você, é claro, não vai querer pagar uma multa de quase R$300 por ficar com o telefone na mão ou mexendo no telefone. Não é só falar, é também mexer no telefone, estar na mão, mexendo com o carro, dirigindo, já é motivo para multa a partir de novembro, ou seja, melhor mesmo deixar o telefone no console, né? Ou desligado, porque senão R$300 praticamente de multa a partir de novembro. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia, uma ótima noite para você. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.